Se tem uma coisa que eu aprendi com a estética é o poder do skincare. Cuidar da pele todos os dias em casa faz toda a diferença e eu sou prova viva disso aqui. Eu vou te explicar um pouquinho mais com relação a isso. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que não cuidam da pele em casa, não tem ali uma rotina de skincare por falta de tempo, a vida muito corrida, ou então porque acham, né, que é um gasto financeiro a mais que não tem necessidade, ou então por acreditar que não vai fazer diferença. Então muitas pessoas acham que somente o procedimento em consultório é o que vai, né, fazer toda a diferença, mas muitas vezes o cuidado ali, o que a gente faz todos os dias em casa é o grande diferencial. Nesse protocolo de hoje vou começar fazendo o quê? A higienização da minha pele. Como sempre, né, a gente começa por onde? Pelo começo, higienizando aqui a pele. E por que que eu falei que eu sou prova viva de que o skincare ele faz toda a diferença? Eu tava cuidando da minha pele rigorosamente, certinho, utilizando os produtos de manhã, de tarde, à noite, e eu não estava realizando esses procedimentos aqui que são mais profissionais, que eu tô utilizando recursos profissionais. E mesmo sem esse recurso, a minha pele ela estava muito diferente. Então, o que a gente faz, né, todos os dias, mesmo que a gente imagine, né, que não vai fazer diferença, faz toda a diferença. E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei aqui em algum outro vídeo, em um determinado momento, que eu ia voltar a fazer atividade física. E uma atividade física que eu faço é surf. Então, eu estou na praia, no sol, e isso fazia com que a minha pele ela ficasse mais sensível. Então, no começo do ano, quando eu retomei ali a atividade física, ir pra praia, né, surfar, aquela coisa toda, sendo que eu nem surfei. Eu já até expliquei aqui em um outro vídeo que eu não cheguei a surfar porque é férias e a praia estava simplesmente lotada. Tipo, 20 surfistas disputando ali a mesma onda. Terminou, né, que a gente não surfou, mas a gente estava indo pra praia, caminhando, aquela coisa toda. E como minha pele estava sensível por conta dos produtos que eu estava utilizando, eu falei, não, eu vou parar porque eu quero seguir indo pra praia, fazendo minha caminhada, surfando, ou seja lá o que for. Então, eu resolvi o quê? Suspender todos os cuidados que eu estava fazendo com a minha pele. Simplesmente. E aí, o que foi que aconteceu? Olha aí o resultado. Cheia de acne novamente. Aí eu comecei a fazer esses procedimentos aqui, mas como eu falei também em um outro vídeo, eu tô fazendo um pouco, porque eu tô fazendo uma sessão por semana, que é para gravar, né, esse conteúdo e esse vídeo aqui para você. Só que o ideal era que eu fizesse no mínimo 2 a 3 vezes na semana. O ideal seria 3 vezes na semana, né? Eu até brinquei, né? Falei assim, ó, se eu fosse minha própria cliente, eu ia falar, não, uma vez não é suficiente. Tem que vir mais vezes. Porque os procedimentos estéticos, eles são assim. Peraí que eu vou passar aqui o esfoliante logo. Eu trouxe aqui esses 2 tipos de esfoliante. Aqui a gente tem um esfoliante físico, então eu classifico dessa forma os esfoliantes que são com cosmético, né? Aqui a gente tem gel. E esse esfoliante, ele tem uns grânulozinhos aqui que quando a gente passa na pele, o atrito ali da mão da gente com a pele, a gente vai fazendo a esfoliação. Esse grânulo aqui, ele é bem fininho. E esse produto aqui, ele é um gel, mas a gente tem diversos tipos de esfoliante físico e aí, né, essa granulometria, esses grânulos, eles vão determinar também, né, a agressão desse peeling. E aí a gente vai, né, se a gente quiser fazer, né, uma esfoliação mais agressiva, uma esfoliação maior, a gente vai utilizar grânulos, né, maiores. E se a gente quiser fazer uma esfoliação mais superficial, menos agressiva, a gente utiliza esses grânulos aqui menores, né, mais fininho. Então, como é que eu tô utilizando, né, no rosto, tô aqui com um pouquinho de acne, a acne tá mais inflamadinha, então eu utilizo, né, esse grânulo aqui mais fininho. E aqui é um gel, mas a gente pode ter, né, esfoliante físico em outros veículos também, não só o gel. Sim, mas é o que eu estava falando, né, que os procedimentos estéticos, eles funcionam da seguinte forma, olha só, o raciocínio, né, para fazer com que a gente se conscientize de utilizar os produtos em casa e de ter uma rotina ali, né, de cuidados em casa mais certinha, certo? Quando a gente fala, né, com relação aos procedimentos estéticos, a gente tá falando ali, né, de determinados estímulos.
Claro que são estímulos, muitas vezes, né, muito mais intensos e muito melhores do que a utilização, né, de algum produto, ou então, né, de algum acessório, ou até aparelhos, né, portáteis que a gente vê vendendo por aí. Então, os estímulos, né, dos aparelhos e produtos profissionais, eles são muito maiores. Então, a gente consegue estimular muito melhor, a gente consegue resultados muito melhores. Só que a gente vai para os procedimentos estéticos 1, 2, 3 vezes por semana. Então, imagina que a gente está dando estímulos interrompidos. Então, eu estimulo aqui 1 vez na semana, que eu acho bem pouco, e inclusive é o que eu tô fazendo, é um erro. Tinha que fazer mais sessões, né? Então, eu tô dando estímulo 1 vez apenas na semana. Então, os outros 6 dias da semana, eu não tô mais estimulando, não tô fazendo mais nada pela minha pele, que era o que eu estava fazendo, né? Então, como eu interrompi ali, né, a rotina de skincare, eu não estava reforçando, né, esse estímulo dos tratamentos, né, que eu tenho feito aqui. Então, se você for, né, se você for realizar, né, um atendimento 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, imagina que você está estimulando, né, seja lá o que for, 3 vezes. Mas se a gente, além disso, a gente utilizar, né, recursos em casa e tiver ali uma rotina, né, de skincare, a gente vai estar estimulando muito mais. Porque ao invés de 3, agora a gente vai estar estimulando 7 vezes, todos os dias ali da semana. Às vezes, né, alguns estímulos pela manhã, outros estímulos, né, pela noite, pela tarde, e aí a gente vai tendo resultados muito melhores. Por isso que é importante essa combinação. Claro que o que a gente faz, né, todos os dias faz com que a gente tenha, né, uma qualidade da pele muito melhor, mas se a gente associar com os procedimentos, né, em consultório, isso aí fica assim, sabe, exponencialmente muito melhor. É muito melhor a gente fazer essa união. Então, uma coisa não descarta a outra, elas são complementares. E o que foi que eu fiz? Eu descartei, porque eu estava fazendo os procedimentos... eu estava realizando, né, o skincare e não estava realizando os procedimentos profissionais ali em consultório, aquela coisa mais forte, mais intensa, que geraria resultados ainda melhores. Então, só tava fazendo ali o procedimento skincare, né? Cuidando da minha pele todos os dias. E aí, quando eu comecei a fazer os procedimentos mais profissionais, o que foi que eu fiz? Eu parei de utilizar o home care. E aí, né, fica... Tipo assim, a gente fica ali lutando, dando estímulo 1 vez apenas na semana e os outros dias, ó, pronto. Aí o resultado é o quê? Que a gente não consegue ter o resultado, né, que a gente queria ou que a gente está buscando. Por isso que é importante, né, a gente unir forças sempre. Deixa eu remover aqui, não esfoliei muito a pele não, porque não tem necessidade. Porque eu voltei, né, a utilizar os produtos, e aí os produtos, eles acabam sensibilizando mais a pele. Também são esfoliantes, porque, por exemplo, eu estou utilizando o ácido salicílico. O ácido salicílico, ele já promove, né, uma esfoliação na pele, então não tem a necessidade da gente estar esfoliando demais, tá? Uma esfoliação muito agressiva não tem necessidade. Nesse caso, no meu caso, de acordo com os produtos que eu estou utilizando, com os protocolos que eu estou fazendo, certo? Claro que cada caso é um caso e a gente precisa avaliar. Mas aqui, nesse caso, não tem essa necessidade. Então, por isso que eu fiz uma esfoliação física e ela não foi tão agressiva, foi mais superficial. E aí eu já vou aproveitar para te contar qual vai ser a minha rotina de skincare agora. Então, vou fazer a higienização com sabonete líquido de bebê, que eu gosto bastante, de manhã e à noite, ou então de manhã, de tarde e à noite, a depender, né, do que eu for fazer durante o dia, da necessidade da minha pele. Então, basicamente, né, vou higienizar meu rosto 3 vezes. Então, de manhã, de tarde e à noite, com sabonete líquido de bebê. Depois do sabonete líquido, eu vou utilizar esse tônico aqui, adstringente da Principia, que inclusive eu estou fazendo o teste da Principia. Tenho gostado bastante. Logo de início, eu fiquei meio assim, né, com os produtos da Principia, aquela coisa toda, mas aí eu fui vendo os ativos, e os ativos que eles têm utilizado e produzido ali os produtos são maravilhosos. A concentração, os ativos, a forma como eles estão misturando ou então separando esses ativos é maravilhosa. Porque quando a gente vai ver, né, um cosmético, nessas empresas, né, que trabalham
mais direcionada para o profissional, a gente vê os produtos e esses produtos eles têm muito ativo juntos. E às vezes a gente só quer o benefício de um determinado ativo, mas a gente não tem, né, essa possibilidade de escolher nos produtos que já estão ali, né, com aquela formulação pronta. Então, quando a Princípia, né, surgiu, que eu fui vendo, né, que ela tinha esses ativos mais separados, eu adorei. Eu falei, não, eu tenho que fazer o teste. E aí eu comecei, né, a testar os produtos, indicar, e aí, né, as pessoas utilizando e trazendo o feedback positivo. E agora eu tô fazendo o teste em mim. Com relação ao tônico adstringente, o que é que eu vou fazer? Então eu falei que eu vou higienizar meu rosto com sabonete líquido de bebê. Vou utilizar o tônico após a aplicação, né, do higienizante. Só que esse tônico aqui, ele é um tônico adstringente. E aí a gente precisa ter um pouco de cuidado com o tônico adstringente, porque se a gente utilizar o tônico adstringente, que é para auxiliar no controle da oleosidade, a gente perceber que a nossa pele ela está ficando mais oleosa, é importante a gente evitar a utilização desse tônico, certo? Então aí a gente vai buscar outro, ou um tônico hidratante, ou um tônico reequilibrante. E aí, água termal a gente também, né, pode utilizar. Então, a gente vai buscar algumas substituições. Porque esse tônico adstringente, ele pode acabar causando, né, um efeito rebote que não é o que a gente quer. Isso por quê? Porque se a gente remove também demais a oleosidade da nossa pele, a gente corre o risco desse efeito rebote acontecer. Por isso que é sempre importante a gente verificar. Então, utilizou o tônico hidratante, ou o tônico adstringente, observa como é que a pele ela vai reagir. E aí, se a pele ela ficar mais oleosa, a gente tira ou a gente substitui, certo? Então, por enquanto, eu vou utilizar o tônico hidratante para poder testar, ver como é que a minha pele vai ficar. E a depender, né, da reação dela, aí eu vou suspender ou não, ou manter. Um outro produto, né, da Princípia que eu vou testar agora é esse daqui, que tem niacinamida, ácido glicólico, ácido tranexâmico e ácido salicílico. Só que eu estou utilizando o peróxido de benzoíla. Então, eu vou alternar os dias, né, para a pele ela não ficar muito sensível. E aí, eu vou observar como é que minha pele vai reagir. Se a gente vai ter, né, de fato, esse controle da oleosidade ou se a gente vai estimular, né, mais oleosidade. Se estimular, aí eu vou trocando, vou fazendo aqui as substituições. Mas eu vou observar se a gente vai conseguir promover, né, essa desinflamação, porque tá com bastante acne inflamado, se a gente vai conseguir reduzir a inflamação da acne, se a gente vai conseguir controlar a oleosidade da pele, e aí a gente vai avaliando, certo? Então, o que eu sempre falo também, né, para as minhas pacientes, né, que eu faço essas indicações, né, de produtos, skincare, o que é que vai usar em casa, aquela coisa toda. Inclusive, eu tenho consultoria para isso. Então, se você está assistindo e você precisar, Nath, eu preciso saber quais produtos eu tenho que utilizar para atingir, sei lá o quê, para controlar a acne, ou então para rejuvenescer, ou para mancha, seja lá o que for, você pode fazer uma consultoria comigo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Então, o que é que eu falo para as minhas clientes? Que tudo é um teste, porque cada pele ela vai reagir de uma forma. Então, minha pele pode reagir de uma forma a essa rotina aqui, e a sua pele pode reagir de outra forma. Então, a sua pode ficar incrível, maravilhosa, e a minha pode ter mais oleosidade, mais acne, e aí a gente tem que ir entendendo e ajustando e modificando as coisas, certo? Por isso que não é ali uma receita de bolo. A gente precisa entender e ir ajustando de acordo, né, com o que o nosso organismo e a nossa pele ela vai reagindo. Então, por enquanto, a minha rotina vai ser essa. E eu vou utilizar também esse protetor aqui. Vou utilizar também esse protetor para testar. Eu sou apaixonada pelo protetor filtro ultra seco. Eu utilizo muito, a pele fica super sequinha. Mas agora eu tô tentando, né, experimentar outros produtos também para não ficar presa a uma marca só, né? A gente tem que ir descobrindo outras coisas boas também. E olha que isso, não sei se é um defeito, sei lá, não sei se isso é positivo ou não é. Mas eu, quando gosto de uma coisa, eu fico com aquela coisa ali pra sempre. Então, tipo, se eu gostar de uma roupa, você vai me ver em todos os lugares com aquela mesma roupa. Se eu gostar de uma determinada comida, todos os lugares que eu for, eu vou pedir aquela determinada comida. Se eu gostar de um cosmético, eu vou utilizar aquele determinado cosmético ali pra sempre, praticamente. Só que aí, né,
eu tô flexibilizando um pouquinho mais, né, com relação a isso, para poder testar, experimentar, contar para vocês também, né, o que é que eu achei e tal, e não ficar apenas ali em um, que eu sei que é bom, que eu gosto, mas tem outras opções no mercado, né, que são boas também. E aí eu consigo, né, falar com mais propriedade para vocês. Por isso que eu tô fazendo esses testes também. Então minha rotina, né, só recapitulando porque eu falo demais, mas a minha rotina vai ser essa: higienizar com sabonete líquido de bebê. Depois eu aplico o tônico, e aí o tônico eu vou utilizar duas vezes por dia, de manhã e à noite, ou então só pela manhã. Depois eu vou utilizar o peróxido de benzoíla e intercalando à noite, né? Intercalando com esse produto aqui que tem ácido glicólico, niacinamida, ácido glicólico, ácido salicílico, ácido tranexâmico e niacinamida, tá? Então eu vou intercalando entre o peróxido de benzoíla e esse produto aqui. E protetor solar, né? Acho que é isso. E aí eu fecho com esse protetor solar aqui. Então essa vai ser a minha rotina de skincare, além, né, desses procedimentos que eu tô fazendo aqui e compartilhando com você. Talvez eu até aumente, né? Então, ao invés de uma vez na semana, fazer duas, mas eu vou ver aqui como é que vai ficar a rotina, aquela coisa toda, porque às vezes, né, é mais complicado a gente conseguir encaixar as coisas no nosso dia a dia. E é sobre até, inclusive, esse assunto que eu vim, né, conversar com você, que é sobre conciliar a vida profissional, a vida pessoal, como é esse negócio aí todo. Mas eu vou fazer uma drenagem mecânica e você vai acompanhar essa drenagem mecânica agora. Enquanto eu vou ajeitando aqui os aparelhos, os produtos que eu vou utilizar, já coloca aí nos comentários se você faz o skincare direitinho, se você segue, né, arrisca ali todos os dias os cuidados com a pele, como é que você cuida da sua pele, ou se você é indisciplinada como eu. Coloque aí nos comentários também que eu vou querer saber. Mas agora, esse ano, eu falei o quê? Não, eu tenho que ser disciplinada, minha gente. Eu tenho que fazer as coisas direitinho. E aí eu tô tentando, né, nessa loucura que é a vida, organizar tudo. Cuidar da pele, cuidar do corpo, cuidar da alimentação. E vamos vendo aí se o negócio vai dando certo. A pele tá até ok, porque eu tenho esse compromisso aqui com você. E isso tá me fazendo muito bem, porque eu tô, né, cuidando mais da minha pele. Agora falta o quê? Atividade física, que eu vou e paro, aquela loucura. Mas eu tenho que, né, me condicionar a incluir isso como um hábito de vida. E a alimentação também, que às vezes foge ali, aquela coisa toda. Mas esse ano, vamos tentar, né? Eu, pelo menos, né, vou tentar organizar tudo isso aí. Já me conte como é que você está por aí, se você segue ali as coisas direitinho, ou se tá nessa luta também de se organizar. Vá me contando. Como eu falei, hoje eu vou incluir uma drenagem linfática mecânica. Então eu vou utilizar aqui a vacoterapia. Eu tive que trocar de aparelho, esqueci. Mas vamos voltar. Para fazer a drenagem linfática mecânica, a gente vai utilizar a vacoterapia. Então vamos ver aqui. Bom, para fazer a drenagem linfática mecânica, a gente vai precisar do eletrodo, né, da ventosa luneta, que é essa daqui, e a ventosa bico de pato. A ventosa luneta, a gente vai fazer a desobstrução dos linfonodos, dos gânglios. Então, é aquele movimento de bombeamento que a gente faz. Esse movimento de bombeamento a gente vai fazer com essa ventosa luneta. E depois, né, o arraste, o encaminhamento da linfa, a gente vai fazer com essa ventosa aqui, bico de pato, certo? Então, vamos conversar aqui com a ventosa luneta. Só que a ventosa luneta aqui tem uma coisa bem especial e que muitas pessoas me perguntam. A ventosa luneta, a gente vai colocar ela no modo pulsado. E a intensidade, a gente vai colocar a intensidade máxima. O modo pulsado, ele faz a sucção e ele mesmo solta. Então, ele suga e solta, que vai simular justamente esse bombeamento aqui que a gente vai fazer. E como a gente quer atingir esses linfonodos, né, um pouco mais profundos, a gente vai colocar uma intensidade maior, uma intensidade máxima. Mas isso não vai gerar nenhum dano, muito pelo contrário, isso aqui vai ser positivo. E aí as pessoas falam, sim, Nath, mas
na drenagem linfática, eu não tenho que fazer movimentos superficiais, aquela coisa toda. Sim, no momento do arraste da linfa. Então, quando a gente for fazer, né, esse encaminhamento da linfa, aí você vai ver que os parâmetros aqui, eles vão ser diferentes. Então, é diferente. Então, quando a gente faz o bombeamento ali para poder fazer a desobstrução dos gânglios, a gente não coloca uma pressão um pouco maior. Pronto, é justamente o que a gente vai fazer aqui. E como esse equipamento a gente vai colocar ele no modo pulsado, ele não vai estar o tempo inteiro fazendo nessa pressão negativa. Ele vai soltar. Ele puxa pressão negativa, então faz a sucção e solta, faz a sucção e solta. E isso tudo, né, vai ser positivo e a gente vai fazer essa desobstrução dos linfonodos, certo? Então, só para você perceber, ó, repara aqui. Ele mesmo solta. Tá vendo? Ele tá pulsando e soltando, pulsando e soltando. Pulsa e solta. Aqui é a pressão negativa e solta, pressão negativa e solta. Tá? Por isso que a gente pode utilizar uma intensidade, né, um pouco maior. Então, vamos começar aqui. Então, eu vou fazer a desobstrução, né, dos linfonodos dessa região. Dessa região. Depois a gente vai para essa região. Depois de fazer a desobstrução, agora a gente vai fazer, né, um encaminhamento dessa linfa. Vou colocar aqui, né, essa ventosa bico de pato. Já coloquei aqui modo contínuo. Aí a pressão aqui vai ser menor. Aí eu vou ver aqui, a pressão tem que ser 45 a 60. E aí... E aí eu vou fazer o restante do procedimento. Lembrando que quando a gente vai fazer a drenagem linfática, a gente sempre, né, encaminha a linfa para a região dos gânglios. Então eu vou fazer o arraste nessa direção. Vai ser todo feito dessa forma. E a drenagem linfática, ela é ótima para a acne porque ela vai auxiliar na eliminação de toxinas. Ela vai estimular também, né, o sistema imunológico para poder combater essa inflamação. Então, vai ser bem-vinda nos tratamentos para a acne. Agora, cuidado se tiver, né, acne pustulosa, aí a gente evita, né, passar, realizar, né, o procedimento. Se for feita, né, uma drenagem mecânica, a gente evita passar nessa acne, né, pustulosa. Mas se for até a drenagem manual, a gente pode realizar, que é mais tranquilo. Eu até tava falando, né, como é difícil conciliar as coisas, né, da vida com questão de trabalho e tudo isso. E muitas pessoas acabam me perguntando, né, Nath, como é que você consegue conciliar tudo? E aí, a verdade é que é difícil e nem tudo eu consigo. Que fique bem claro isso, né? Não é tudo que a gente consegue. Mas o que é que eu tento fazer, né? Eu tento sempre priorizar o que é importante. Então eu gosto muito de fazer planilhas, de fazer rotina, e aí eu organizo ali o calendário, né? O que é que eu vou fazer, tenho tudo muito anotado e bem planejado, né? Então eu gosto, né, de fazer dessa forma. Então eu vejo o que é prioridade. Então, pra mim, né, a prioridade é o trabalho. E aí eu já coloco na minha organização, né, segunda, terça, quarta, quinta. E aí os horários também, né? Eu vou trabalhar de tal horário até tal horário. Eu começo a programar isso. Então eu coloco, ó, segunda-feira eu vou fazer isso, tal horário. Depois de tal horário eu vou fazer outra coisa. Então eu já estabeleço, né, tudo que eu tenho que fazer
de trabalho e vou colocando nessa minha lista. E aí depois, o tempo que sobra, né, o tempo vago ali que sobra, eu vou fazendo as coisas de casa. Porque, né, a gente ainda tem que cuidar e fazer algumas coisas em casa também. Uma outra coisa que me ajuda muito é que eu faço a comida, né, a nossa alimentação. Então eu tiro ali um dia, né, do final de semana para poder fazer marmitas. E aí eu faço isso de 15 em 15 e já deixo, né, tudo congelada para que durante ali a semana, aquela rotina, né, puxada, eu só chegue ali no horário do almoço, chegue ali, pega a comida e coloco, né, no micro-ondas e vou comendo. Confesso para vocês que coisas de casa não é algo que eu gosto de fazer. Então eu não gosto de arrumar casa, não gosto de cozinhar, não gosto de fazer nada dessas coisas. Eu faço porque tem que fazer, né? Então eu vou deixando sempre para depois. Então quais são as minhas prioridades? Minha prioridade é o meu trabalho. Então eu vou parar, vai ter o dia de gravar, vai ter o dia de fazer o roteiro, vai ter o dia de editar, vai ter o dia de produzir, de estudar, de analisar o canal. Tem o dia de fazer tudo, de lives, que agora eu tô fazendo também as lives, né? Então eu tenho todos os dias ali muito bem definidos, os dias e os horários. E aí, né, nos intervalos que tem, de tal hora até tal hora eu vou, lavo uma roupa, de tal hora até tal hora eu vou e faço alguma coisa. Então eu tenho isso, né, planejado. O que falta planejar e incluir na lista, como eu falei, né, a parte de atividade física, porque às vezes a gente acorda ali, né, já naquela agonia e vai, faz um café, depois vai, né, para poder começar a fazer ali o trabalho, porque eu trabalho em casa, né? Então, como eu trabalho em casa, tudo as coisas parece que vão se misturando. Por isso que é importante também a gente definir, né, o que fazer, quando fazer, como fazer. Então, eu deixo já tudo bem estruturado. Aí agora eu tenho que incluir a rotina ali, né, de atividade física, que provavelmente vai ser logo pela manhã. Agora eu vou fazer a aplicação do LED. Minha pele tá aqui limpa. Então, o que foi que a gente fez hoje? Hoje eu higienizei a pele, fiz uma esfoliação leve, porque eu já iniciei, né, a rotina ali, né, de cuidados dos produtos, né, que eu tô utilizando pela manhã, pela noite, aquela coisa toda. Então, a pele, ela já tá um pouco mais sensível, então eu fiz uma esfoliação mais leve. Depois eu fiz a aplicação do tônico adstringente. Depois eu fiz, né, a drenagem linfática mecânica, lembrando que a drenagem ela vai ser positiva e por muito tempo a gente achou que não poderia realizar drenagem em uma pele com acne inflamada, né? Porque se tem uma inflamação, antes a gente entendia que não podia fazer drenagem linfática. Mas hoje, né, a gente já sabe que a drenagem ela vai ser positiva. Então ela vai auxiliar na eliminação de toxinas, vai melhorar a oxigenação, vai melhorar a nutrição, né, daquele tecido, vai promover também, né, um estímulo ali do sistema imunológico que vai ajudar a combater essa inflamação. Então a drenagem linfática ela é bem-vinda em casos, né, de acne também. Hoje eu trouxe até minha aguinha, porque todo dia eu tava esquecendo da minha água, mas agora eu trouxe aqui. Todo dia eu sentava aqui para gravar e depois que eu já tava aqui conversando, 1000 anos que eu lembrava da água, aí dava sede, eu, cadê a água? Não tem água. Aí eu também não interrompi a gravação para ir pegar água, mas agora eu falei, lembrei da água e trouxe aqui minha aguinha. Você tem bebido aí água suficiente? Eu tô aqui nessa luta também. Gente, é muita luta que eu tô, né? É muita coisa para mudar, é muita coisa para reestruturar, mas a gente vai reestruturar. Tava procurando aqui o óculos. Tenho que botar o óculos. Importante, viu? Se for fazer aplicação de LED, de laser, usa o óculos de proteção. Tanto a profissional quanto a cliente precisa estar com o óculos de proteção. Daqui a pouco eu vou colocar o meu aqui. Deixa eu programar. Lembrando que a aplicação do LED, ela é pontual e a gente coloca uma certa aqui distância da pele e faz a aplicação. Eu sei que é uma loucura, viu, você conciliar trabalho com a vida em casa. Me conte aí como é com você. Você trabalha fora, depois tem que fazer os trabalhos de casa, tem filho, não tem filho, como é tudo? Eu ainda não tenho filho e eu fico pensando, né, em como é que vai ser quando eu tiver filho.
Porque eu imagino que é bem puxado, viu? Tipo assim, hoje em dia, né, eu e meu marido já tem esse desgaste, já é mais puxado você trabalhar e ainda cuidar da casa. Imagine quem tem filho, 1, 2, 3 filhos. Deve ser bem mais puxado, né? Então me conte aí como é com você, se você tem filho, não tem filho, se você tem que conciliar, né, tudo isso, vida pessoal, vida profissional, marido, filho. Me conte aí, estuda. Tem gente que ainda estuda, né? Tipo, estuda fora, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e ainda tem que estudar. Imagine como é, como deve ser. Na minha época que eu estava estudando, eu tive o privilégio de só estudar. Então, eu sempre falo, né, que eu agradeço muito pelos privilégios, né, que eu tive e que eu tenho ainda até hoje. Então, quando eu estava na faculdade, eu só estudava. Então, não precisava me preocupar com casa, não precisava me preocupar com comida, não precisava me preocupar com roupa, não precisava me preocupar com nada, nem com trabalho, nada. Era só estudo. E isso, para mim, assim, foi maravilhoso, porque fez com que eu conseguisse me dedicar àquilo, sabe? Ao que eu estava ali estudando. E eu imagino que é muito difícil você ter que lidar com tudo. Meu marido, na época, ele trabalhava fora e do trabalho ele já ia direto para a faculdade, e eu via o quanto era desgastante, sabe, assim, para ele, que era, tipo assim, era surreal, porque ele acordava, tipo, 5 horas da manhã, já saía para trabalhar, porque o trabalho era longe. Quando voltava, ele já voltava direto para a faculdade, porque tinha garrafa, não tinha como chegar em casa, não tinha como chegar em casa e ir para a faculdade, não tinha. Então era 5 horas da manhã, saía, ia para o trabalho, saía do trabalho já direto para a faculdade, muitas vezes chegava atrasado na faculdade por conta do engarrafamento, estudava, a faculdade só terminava 9h30, 10 horas, ele ia para casa, que era de uma cidade para outra, porque a gente morava longe, né, de onde ele fazia a faculdade, então ele ainda ia pra casa, quando chegava em casa era tipo 11 horas, 11h30, sabe? E aí dormia pra já acordar cedo no dia seguinte. Aí ele, como é que estuda? Como é que tira nota boa? Como é que, sabe, faz tudo isso? E eu ficava assim, caraca, é puxado mesmo. Então, tipo assim, as pessoas, né, que têm esses privilégios como eu tive, né, de poder só estudar, estudem de verdade, se dediquem, estude, porque isso faz toda a diferença, e a gente não tá passando, né, as mesmas dificuldades que outras pessoas que estão nessa rotina, né, de trabalho, estudo e casa. Ainda tem isso, muitas pessoas ainda têm que, quando chega em casa, ainda tem que fazer comida, arrumar roupa, ver o filho, né, cuidar do filho, alguma coisa assim. Então eu imagino o quão cansativo deve ser. Por isso que às vezes eu fico assim, pensando, né, com relação às pessoas que perguntam para mim, Nath, como é para você ter que conciliar trabalho, casa, marido, essas coisas todas? E no fundo, eu acho que apesar de ser difícil, não é tão difícil quanto a maioria das pessoas, né? Porque eu trabalho em casa, então eu não preciso pegar trânsito, não preciso pegar transporte. Então, isso também, de certa forma, já é um conforto, né? Então, eu tô em casa, tem os intervalos ali que eu consigo ir conciliando e fazendo as coisas. Não tenho filho, não estudo mais fora, né? Estudo em casa, que faz parte do trabalho, mas não estudo fora. Então, não tenho que me deslocar para poder ir para a faculdade, depois voltar. Então, de certa forma, é um privilégio, né? A vida, assim, que eu tenho. Mesmo sendo corrido e a gente tendo, né, que ajustar algumas coisas, mas, poxa, não se compara a grande maioria, né, das pessoas. Então, para mim, é tranquilo, apesar, né, de eu ficar lutando aqui para poder me organizar, aquela coisa toda. Mas se a gente for parar para pensar, né, na realidade da maioria das pessoas, caramba, eu deixo para vocês aí. Me ajudem aí e falem como é que vocês conseguem conciliar
tudo isso. Eu sei, né, que eu até falava com meu pai sobre isso, né, que eu tive depressão, e aí às vezes meu pai falava assim, ah, você tem tudo, ah, mas não sei o que, aquela coisa toda, né, aquelas conversas, né, que a gente sempre escuta e muitas pessoas falam, só que só quem está vivendo determinada situação sabe o que dói, o que machuca, o que incomoda, então é diferente. Então mesmo que a gente tenha, né, realidades diferentes e uns tenham mais privilégios em determinadas situações do que outras pessoas, ainda assim tem coisas que geram incômodos e que precisam, né, ser ajustadas ou que não são tão fáceis de lidar, mesmo sendo, né, diferente. Por isso que eu falo, né, a gente não pode ficar comparando. Cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa lida com uma situação diferente. Então, a gente tem que levar também, né, isso em consideração. Mas eu concilio, né, tudo isso, a minha vida profissional, a minha vida pessoal dessa forma. Organizando tudo em planilhas, colocando ali os horários exatos de fazer cada coisa. Porque isso também é uma forma de fazer com que eu consiga realizar as coisas. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha em casa, e aí eu não sei se essa é a sua realidade, mas se for, me diga aqui se você trabalha em casa, né, que essa é a sua realidade. Quando a gente trabalha em casa, é muito mais fácil a gente não trabalhar. É a mesma coisa de estudar. Quando a gente estuda em casa, é muito mais fácil a gente não estudar, porque a gente tá em casa. Então, às vezes, a gente não tem ninguém para cobrar algo pra gente. Então, a gente que tem que se cobrar. Por isso que eu gosto também, né, de estipular, né, os horários para cada coisa e o dia de fazer cada coisa. Então, eu tenho um dia que eu lavo roupa, eu tenho um horário que eu lavo roupa, eu tenho o dia que eu gravo, eu tenho o dia que eu faço, né, o roteiro, que eu paro para ver o que é que eu vou falar, o que é que eu vou, qual assunto, né, eu vou conversar. Então, eu tenho um dia de fazer tudo isso, o dia de editar, eu tenho o dia, o horário, tudo certinho. Porque aí, quando o meu celular toca, eu já levanto e vou sem pensar. Se a gente não estipula, eu pelo menos, né, eu funciono dessa forma. Se eu não estipular o que fazer, quando fazer, como fazer, aquela coisa toda, eu fico perdida. E aí, quando você vai ver, eu não fiz nada o dia inteiro. Por isso que quando eu coloco lá tudo certinho, que o celular toca, eu já levanto sem nem pensar e vou e executo. Então, agora é hora de parar, eu paro. Agora é hora de começar, eu começo. É hora de fazer isso. E eu vou fazendo, né, dessa forma para poder conseguir, né, dar conta de tudo isso. Agora eu quero saber de você. E deixa eu passar aqui. Eu já ia esquecendo, deixa eu passar a vitamina C, a hidrataçãozinha. Mas eu quero saber de você. Como é que você faz aí para poder conciliar a sua vida também, né? Todos os âmbitos da sua vida. Estudo, se você estuda, trabalho, se você trabalha, casa, se você precisa, né, lidar e se preocupar com a casa. Me conte aí tudo que eu vou querer saber. Eu vou ficando por aqui com uma lição, né? Não se esqueça do skincare, dos cuidados em casa, que ele vai ser super importante e vai determinar, né, a qualidade e a saúde da nossa pele. Eu já tô por aqui, né, me organizando e refazendo nessa rotina para poder continuar aqui cuidando da minha pele, pra gente ir avançando, né, nos resultados e também, né, nos tratamentos que eu quero estimular aqui colágeno, fazer um bocado de coisa ainda. E uma parte importante, né, da gente conseguir fazer essa rotina de skincare é a gente organizando a nossa rotina de vida, porque a gente ainda tem que incluir isso na nossa rotina de vida também, né? Então tem um momento que a gente vai trabalhar, mas antes de trabalhar, não tem ali uns 10 minutinhos pra gente passar alguma coisa ali no rosto e tal, e fazer um exercício, e fazer alguma coisa pra depois a gente começar a trabalhar? Tem como a gente organizar isso também. Eu gosto de organizar, né, minha vida, como eu falei aqui, com o quadrozinho, né, com planilhas. Então eu tenho uma planilha ali da semana, do mês, e as horas também, né, do dia, quando eu acordo, quando é que eu vou dormir, para poder estar tudo bem estruturado, para dar tempo, né, da gente fazer tudo. Afinal de contas, a gente tem 24 horas e a gente consegue fazer muita coisa em 24 horas. E por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Se você puder, apoie o nosso canal também. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos!